Certa vez, uma menina com 4 anos estava participando de uma cerimônia de sepultamento. E quem estava sendo sepultada era a sua própria avó, com quem ela tinha um relacionamento bem próximo, bem íntimo. A vovó havia falecido e estava sendo sepultada. A cerimônia cristã estava acontecendo e, ao final, como de costume, o corpo foi sepultado, foi colocado no túmulo, foi lacrado. E aí estavam já no momento de fazer as despedidas. E quando pensaram em ir embora, dando adeus e despedindo-se uns dos outros, a menina parou e disse: mas só um pouquinho, a vovó vai ficar morando aqui? A vovó vai ficar aqui nesse lugar? Os adultos se olharam e tiveram dificuldades de responder. E talvez essa pergunta feita por ela seja feita por muitos de nós. O que acontece com aqueles que já morreram? Eles ficam lá no cemitério? Em muitos cemitérios até tem esta frase, né? Aqui jaz, ou alguns dizem a morada eterna. Onde eles estão? Onde está a vovó desta menina? Nós queremos procurar responder e conversar sobre esta pergunta e estas inquietações a partir do texto de Lucas, capítulo 20, versículo 27 a 40, onde aprendemos e ouvimos falar de Deus como Deus dos vivos e um Deus que faz viver. Vocês sabem que não é novidade que existem grupos de pessoas que não acreditam na ressurreição. Existem pessoas, e talvez alguns de vocês conheçam, que dizem: olha, depois da morte tudo acaba. Não acredito que haja vida depois disso. Tem muita gente que pensa assim. Lá no tempo de Jesus, havia um grupo de religiosos, os saduceus, que eles não acreditavam na ressurreição. Sabe, eu acho irônico porque eles usavam a Bíblia. Eles criam e seguiam os escritos de Moisés, né? Lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Só que eles praticavam a sua religiosidade apenas para a vida aqui, para o regramento, para as ações nesta vida. Não acreditavam na ressurreição. E eles então procuraram Jesus e trouxeram de um jeito bem diferente e muito criativo uma pergunta a respeito desta vida após a morte, desta vida, ou como eles acreditavam, não vida para as pessoas. Eles usam um trecho da Bíblia para questionar Jesus. E Jesus usa a própria palavra de Deus para falar de um Deus vivo e que faz viver. Deixa eu então explicar, até se você quiser dar um pause e ler Lucas 20, 27 a 40. Eu já vou explicando esse texto e digo para vocês que os saduceus usaram um escrito da Bíblia lá de Deuteronômio 25, que descreve uma lei civil, um regramento para a sociedade daquela época. E nesta lei civil, que é muito curiosa para os dias de hoje, dizia que se falecesse um homem que fosse casado e a viúva que teria ficado não tivesse tido filhos, esta viúva deveria casar com o irmão do falecido. Essa lei se chamava Lei do Levirato, porque a palavra levir quer dizer cunhado, né? Cunhado, o irmão do falecido. Então, a viúva tinha que casar com o irmão do falecido. Tinha 2 objetivos esse regramento civil. Um deles era conceder, suscitar descendência para aquele que faleceu sem filhos. Ou seja, o filho que nascesse do relacionamento posterior seria registrado como filho do falecido. E a outra situação era bem social. A viúva, as mulheres ficavam muito desassistidas e essa era uma maneira de protegê-las, colocando-a sob um novo matrimônio. Mas era uma lei civil, um regramento civil. O que o pastor quer dizer com isso, com lei civil? É que lá nos primeiros livros da Bíblia, na história do povo hebreu, nós temos uma série de escritos. Dá para diferenciar os tipos de leis em leis civis, cerimoniais e morais. Essa lei civil, que eu quero dizer, era um regramento sobre como eles viviam a vida. Punições, regras sanitárias, como deviam agir, e também aqui uma lei civil, uma constituição daquele povo.
Ora, não vale para nós, assim como a Constituição do Uruguai não vale para nós. Assim também haviam as leis cerimoniais, por exemplo, a morte dos cordeirinhos como sacrifício, que não se pratica porque se concretizou em Jesus. O que fica como palavra eterna são os mandamentos de Deus também ali registrados. Bom, mas fechando esse parênteses, eu quero voltar para a pergunta que tem a ver com a vida após a morte que trouxeram para Jesus. Eles trouxeram uma historinha para Jesus, né? Eles disseram assim: Jesus, havia uma mulher que casou com um homem e esse homem morreu e a deixou viúva, sem filhos. Ora, esse homem tinha irmãos, ela casou com o segundo irmão, com o irmão daquele falecido. E esse também faleceu sem ter filhos. Assim ela casou com o segundo, terceiro, com 7 dos irmãos. E não teve filho algum. E a perguntinha deles era: Jesus, então, se tem essa história de ressurreição aí, na nova vida com quem ela vai estar casada? Se casou com os 7? Era, na verdade, uma pegadinha, uma pergunta construída para mostrar que não tinha ressurreição. E é muito, muito importante a gente se ater na maneira como Jesus ensina e responde a essa questão. Primeiro, Jesus explica sobre um jeito diferente desta nova vida no céu. Ele diz: lá nós não nos casamos nem nos damos em casamento. Ele usa uma expressão: seremos como os anjos. Em outras palavras, nós não vamos cumprir as funções sociais que cumprimos aqui nesse mundo. Como marido, esposa, pai, filho, seremos todos irmãos do mesmo Pai, mas seremos nós mesmos, a nossa própria identidade. Mas aí, o que Jesus realmente usa como um argumento gigante para fortalecer a nossa fé na vida eterna, na ressurreição, é quando ele usa a mesma Bíblia que os saduceus usaram. É como se ele dissesse: vocês pegaram aí, né, Deuteronômio 25 para falar da lei do levirato, mas deixa eu dizer outra coisa. Vocês lembram lá quando Deus revelou-se a Moisés, que vocês citaram aí? Ele está falando do texto de Êxodo 3, se você quiser olhar. Na sarça ardente, sabe? Quando Deus se manifesta através daquele arbusto em chamas. Lá quando Moisés pergunta quem é Deus, Deus diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os 3 já estavam sepultados, como aquela vovó no início da história. Os 3 estavam nos cemitérios. Eles conheciam lá o local onde estava Abraão, Isaque e Jacó. Só que Jesus diz assim: Deus é um Deus de vivos, não de mortos. O que Jesus está dizendo aqui? Que Abraão, Isaque e Jacó vivem e estão diante de Deus no céu. Eles não estão lá no cemitério, o corpo deles está lá sepultado, mas eles são alma vivente. Lembra que a Bíblia diz que quando Deus criou Adão, soprou-lhe e ele passou a ter alma vivente. Segundo a Bíblia, então, esta maneira de Jesus colocar responde àquela menininha que eu contei, que perguntou: a avó vai ficar aqui? Na verdade, a alma vivente desta vovó vai para junto de Deus no céu, se ela morreu em Cristo. Mas também é preciso dizer que se ela morreu sem Jesus, ela vai para para longe de Deus, num lugar que a Bíblia chama de condenação ou de inferno. O fato é que ela não está ali, propriamente dito. E essa verdade, ela é manifesta em outros textos bíblicos. Uma história muito repetida por nós, porque ela é mais impactante, é aquela quando Jesus morreu e ao lado dele, lembra, morreu 2 malfeitores, e um deles se arrepende, busca Jesus em arrependimento, em fé, pede que Jesus se lembre dele. E Jesus disse: verdade, em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Entende o que está dizendo? Ele está dizendo: olha, tranquilo, fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai se ver no céu. Ou seja, o corpo deles poderia ser sepultado, mas Jesus está prometendo que vai encontrar ele no céu. Hoje mesmo, diz o texto.
Em outro texto bíblico, quando Jesus conta aquela história do rico e do Lázaro, não sei se você lembra, o rico e o Lázaro, aqui, morreu o rico e morreu um mendigo chamado Lázaro. E aí um deles foi para junto de Deus no céu, o Lázaro, e outro para longe de Deus. Ele comenta inclusive que o Lázaro encontra Abraão e ele diz que o rico enxerga e suplica e clama a Abraão. Quer dizer, Abraão está vivo junto de Deus. E ambos, o rico e o Lázaro, são o rico e o Lázaro. A gente não vira uma estrelinha brilhante no céu, apesar de termos o brilho da presença de Deus. A gente não reencarna em outros seres tendo uma múltipla identidade. Uma vida é aqui, uma vida é esse, outra vida é aqui. Não, a Bíblia diz que nós somos uma única identidade. Abraão é Abraão sempre, Isaque é Isaque sempre, Jacó é Jacó sempre, Deus é Abraão, Isaque e Jacó. O Ismar vai ser o Ismar. Lá no Monte da Transfiguração, Mateus 17, se eu não me engano, quando aparece ao lado de Jesus, Moisés e Elias, dois personagens do Antigo Testamento já falecidos, mas eles são Moisés e Elias. Muito bem. Assim está muito claro que temos vida após a morte. Tá, mas agora entra um outro capítulo. Prestem atenção aqui, gente, porque tem um ponto da nossa fé cristã que muitos não consideram. E eu quero explicar agora. Que ponto é esse? É a questão do corpo. O corpo que foi sepultado. O corpo daquela vovó, por exemplo, lembra que eu falei lá no início? Que a netinha viu a vovó sendo sepultada e perguntou, tá, mas a vovó vai ficar aqui? O que acontece com aquele corpo? Bom, a gente sabe que fomos feitos do pó e voltamos ao pó, ele vai se decompor. Mas então por que os cristãos guardam e celebram e oram, guardem esses restos mortais para o dia da ressurreição? Porque tem um outro ponto, pessoal. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, o corpo será ressuscitado. Exatamente. Não dá para ter essa ideia assim de, olha, tudo bem, o meu corpo pode jogar em qualquer lugar, né? Ou não se importar com isso. Não, o corpo é criação de Deus. E quando Jesus voltar, está escrito que serão feitos novos céus e nova terra. Por quê? Porque tudo que existe, inclusive nós, está contaminado pelo pecado. É por causa do pecado que as coisas se corrompem, estragam, o ferro enferruja, a madeira apodrece, o corpo envelhece, se deteriora. Mas então será feito novo céu e nova terra. E quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos o nosso corpo. Esta alma vivente que estará junto de Deus se unirá novamente a um corpo glorioso e esplendoroso, que ninguém sabe exatamente como é que vai ser, mas Deus é poderoso e o fará. Pessoal, 1 Coríntios 15, especialmente todo 15 fala da ressurreição, mas o final fala da ressurreição do corpo. E nós cristãos somos convidados a dizer no credo, creio na ressurreição da carne. Lembram? O que é isso afinal? É de fato este corpo ressuscitado. É por isso que Jó, no capítulo 19, versículo 27, se eu não me engano, ele diz, com os meus olhos eu verei a Deus. Os meus olhos verão a Deus, não o outro. Já é o testemunho de fé na ressurreição. E então esse corpo será bonito. Eu falei 1 Coríntios 15, né? Lá o apóstolo Paulo, quando perguntam para ele com que tipo de corpo, como é que vai ser essa ressurreição? Ele diz, olha, seu tolo, né? Uma semente só nasce como planta se esse grão morrer. Assim também nós somos semeados em desonra e nascemos e ressuscitaremos em honra. Somos semeados em corrupção e vamos ressuscitar em incorrupção. Um corpo perfeito, bonito. Chegamos a brincar que até mesmo quem é feio será bonito, em perfeição, na ressurreição que Deus nos dá. Onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, um mundo a celebrar, a paz, a esperança e o ânimo a descobrir tudo o que Deus fez e fará por nós. É a vida eterna que Ele tem preparado para todos
os que creem em Cristo Jesus. Agora, nós, cristãos, somos convidados a ter o foco nos céus, mas podemos viver o nosso dia a dia aqui com esperança, ânimo e fé, consolando pessoas enlutadas como aquela menininha que eu falei lá no início, dizendo: a vovó vive, ela está com Jesus. E podemos também cuidar uns dos outros. Se Êxodo 3, que é onde Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos vivos, ele diz lá: eu ouvi o clamor do meu povo. Que clamor do povo? É que o povo estava sendo escravizado pelo Egito e ele prometeu libertar. Ou seja, este Deus da vida não é só lá o Deus do céu, é o Deus que se importa com a nossa situação aqui. É um Deus que ouve nosso clamor, que nos ajuda. É um Deus vivo e que faz viver. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu convido vocês a crerem em Jesus, aquele que morreu, que foi sepultado, mas que ressuscitou e que promete vida e dá vida em abundância para todo aquele que nele crê. Que nessa fé, eu e cada um de vocês sejamos guardados na esperança da vida eterna. Amém.